Perfeito. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Net Café. Para quem não conhece o evento, é uma sessão que tem como objetivo compartilhar conhecimento na área de TI, TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase em rede e segurança. Hoje estamos aqui com o professor Rafael Reale para compartilhar sobre o uso de analogias e exemplos abstratos na comunicação com o usuário. Desde já, agradeço a presença de todos e todas. Ao final, vamos colocar o link do site do Netcafé. Lá é possível obter mais informações sobre as próximas sessões. Agora, com a palavra, nosso palestrante, professor Rafael Reale, por favor. Estão me ouvindo bem, todo mundo aí? O áudio, está tudo ok? Coisa mais importante de tudo. Perfeito. Boa tarde, professor Henry. Boa tarde, Adalto. Boa tarde, todo mundo aí. Né, Jeff, estou vendo aqui uma galera boa aí. Então, eu não sou muito bom, eu estava falando para o pessoal que eu sou muito bom de apresentação, não. Eu vou falar bem resumido mesmo, acho que o importante é o conteúdo, né? Mas eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, aqui no Campus Valença, né? Tenho um título de doutorado pela UFBA, né? Então sou prata da casa da UFBA. Me sinto em casa no POP, né, RNP, porque participei sempre de todos os eventos, todos os workshops, né, tudo que a gente ia fazendo aí, ia participando, né, então tenho certificações da Cisco, né, e sou instrutor da Cisco há mais de 5 anos, né, e na área de pesquisa sou membro também do INSERT, que também faz parte aí a UFBA, né, que é um grupo de pesquisa na área de redes, que tem o professor Leobino, o professor Alano. E aí na parte de pesquisa eu pesquiso mais a parte de alocação de recursos, com a questão de inteligência artificial, né, aprendizado de máquina. E também palestra, eu já vi que também o professor Henry aí também é da área de cibersegurança, né? Então a gente vem falando muito sobre cibersegurança, mas eu acho que esse não era o tema em nenhum momento, né, para esse assunto, porque eu acho que o café, ele era, na minha visão, era para a gente montar alguma coisa mais para a gente discutir e pensar algumas coisas juntas, não trazer simplesmente como se fosse uma palestra, um mini curso. Eu pensei como os antigos encontros que a gente fazia do programa Software Livre Bahia, né, que a gente sentava na mesa e discutia sobre um determinado assunto, né? Então, eu quero me colocar aqui como mais no papel até de organizador, né? Como é que eu diria assim? O representante de uma mesa aqui de bate-papo do que realmente como simplesmente uma palestra. Então, o que é que o pessoal perguntou? Como é que pode ficar a pergunta? Eu disse, não, na verdade, o ideal é que tenha interação, que a gente discuta o assunto. Então, na verdade, pode abrir o microfone, né? Vamos falar aqui, vamos trocar ideias, né? sobre o assunto, né? Então, a ideia é que eu fugi, né? Eu até já aceitei até já disse, olha, se precisarem que eu retorne para a gente falar sobre cibersegurança, que a gente está fazendo, inclusive, uma visão de cibersegurança muito focada, né, no usuário, não só no pessoal de TI, né? Porque o curso da Cisco, por exemplo, o Net Security e os outros, né, que a gente tem, o material é muito técnico, então se quiser que a gente fale já com outro linguajar para a gente falar com o público geral sobre um pouco de cibersegurança, até porque a gente sabe que um dos elos mais fracos é o uso da engenharia de social, né? Então, a gente volta aqui para falar sobre esse assunto, volta para fazer algum treinamento de net security, o que for necessário. Mas o que é que eu queria falar com vocês sobre uma inquietação que eu já venho tendo há algum tempo sobre a nossa área de redes, né? Então, deixa eu puxar aqui um slide. Deixa eu passar aqui. Então, a primeira premissa, quais são as premissas que eu vou trazer para a gente aqui nessa discussão, certo? Primeiro, que as redes de computadores estão no dia a dia de todo mundo hoje, certo? E que com a pandemia, esse uso chegou até lugares que a gente não imaginava. Concordam comigo aí nessas duas primeiras premissas aí da discussão? Então, a gente está chegando em um lugar que não chegava antes. Então, é fibra ótica, a gente tem hoje rede SPON, a FTTH em todo canto, certo? E aí, para a gente não ficar só focado
no usuário da gente, eu vou trazer também, porque eu sei que aqui a gente tem um público de provedores que assistem às demandas, né, se capacitam junto com o POP. E eu vou dizer o seguinte: tem uma galera muito bem capacitada, mas a gente também tem uma galera que chega, por exemplo, utilizando equipamentos como o MikroTik, que ajudou muito pequenos provedores, mas, vamos dizer assim, também, hoje com o MikroTik, você não precisa ter uma base teórica muito grande de redes. Vocês concordam comigo? Que hoje, para configurar um MikroTik e botar um pequeno provedor, não estou falando dos provedores grandes da Telecoms, a gente consegue hoje, com um pouco de tutorial de internet, a gente consegue colocar um provedor hoje funcionando com MikroTik. Ok? Então, eu venho tratando assim de consultorias, vamos dizer assim, o nível 2 com provedores, e os provedores hoje, você às vezes tem um cara que é o dono do provedor que era, como a gente tem um caso aqui que o cara era dono de um escritório de advocacia, certo? Alguns minutos de YouTube, o cara está com o MikroTik funcionando. É exatamente isso. Então, as premissas que eu estou tendo aqui é que eu hoje não estou mais conversando, como eu conversava com o provedor anterior, que o cara lá, para configurar aquele provedor, ele tinha que entender muito bem da Cisco, dando comandos na mão e entender na teoria que estava ali. Né? Então, a gente hoje, vocês como POP hoje, né? Vocês não tem mais aquele cara nem sempre vão ter aquele cara extremamente especialista em redes lá na outra ponta. Concordam comigo também nisso? Então, essas são as premissas que eu venho enxergando. E aí, o que é que acontece? A gente, em redes, nós somos muito bons, certo? Então, eu digo assim, quem está desenvolvendo tecnologia para redes são pessoas extremamente capacitadas que conseguem fazer que uma coisa extremamente complicada pareça uma coisa muito simples. Então, a gente cria uma tecnologia com uma DWDM, né, que a gente estava ali mandando vários comprimentos de onda dentro da mesma fibra, com várias complexidades, né, e a gente entrega aquilo ali para o cara simplesmente plugar numa ponta e plugar na outra. Então, a gente da academia, a gente consegue, né, criar produtos que eles não são tão complicados de uso. Vocês concordam também? Aí eu vou ficar perguntando vários concordos, porque eu quero a interação de vocês, certo? Então, aí eu trago a premissa, né, uma frase do Mark Weiss, que ele fala o seguinte, que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Se fizer algo muito bem feito, ninguém nem percebe que está usando aquela tecnologia. Opa, não está passando? Espera aí, deixa eu ver. Opa, não passou. A premissa. Agora foi. Pronto, apareceu aí para vocês? Pronto. Então, eu tinha aqui primeiro umas premissazinhas que eu coloquei. Tem muito mais, né? Mas a ideia é de que vocês entendam que hoje todo mundo usa redes de computadores e, inclusive, na pandemia foi, vou dizer, o elo central para que as coisas não parassem. Certo? E aí a gente teve também para a gente de redes, eu não vou discutir isso aqui, mas a gente teve toda uma mudança de paradigma, que a gente tinha uma rede com a borda ali, um limite, vamos dizer assim, bem estabelecido, e a gente saiu para uma rede agora que a gente chama de borderless, né? Que não tem aquela borda específica, né? E agora o cara está trabalhando da casa dele, né? Ele pega o notebook dele e leva para dentro da empresa, então a gente tem uma rede aí que ela está tendo uma pervasividade bastante interessante para a gente, né? E aí o que acontece? Como eu estava dizendo, a gente fez as coisas muito bem feitas. E como a gente fez o nosso dever de casa muito bem feito, a tecnologia que a gente criou, né? Na verdade, a gente teve que fazer algumas configurações dentro desse período de pandemia. Mas as tecnologias, elas estavam bem maduras para serem usadas durante a pandemia. Certo? Então, a gente... FTTH, provedores começaram a ligar mais casas, tinha ali a tecnologia de FTTH tranquila para usar EPON, GPON, né? E atender o que era necessário para a gente chegar lá na ponta, com a rede. Também o núcleo de rede também estava bem estruturado.
Então, o que a gente começou foi ampliar, né, a utilização das tecnologias, né? Mas a gente tem muita tecnologia ali já pronta para ser utilizada. E outras, né, que também, né, não estão sendo utilizadas ainda, né, mas à disposição, certo? E aí começou, né, até na disciplina do mestrado, começou algumas inquietações, né, que eu tenho, né, que, na verdade, a coisa estava tão bem feita que a gente não levou crédito na pandemia. Então, a galera de telecom, a galera de que está ali no centro pop, tudo, a RNP, ela não levou os devidos créditos sobre o que fez o serviço prestado durante a pandemia, na minha visão. As pessoas não conseguiram enxergar que teve todo um trabalho ali pronto, por exemplo, da RNP. A gente, por exemplo, as faculdades começaram a trabalhar com essa plataforma aqui de conferência web, que estava disponibilizada, o POP tinha vazão de banda para atender, e o que acontece? Simplesmente, como a gente não já estava com tudo pronto, tão organizado, a gente não gerou problema, né? Então, eu tenho assim uma certa visão de que a gente não foi muito bem visto, não foi visto, né, com tanta clareza. Então, tem uma palavra abstrata que se utiliza para redes, que é a internet, e que tudo é benefício e todas as vantagens foram alcançadas a partir da internet, certo? E aí eu comecei a me perguntar, né, o porquê isso ocorre, né? Então eu disse, será que o que é que está acontecendo que as pessoas simplesmente abstraem a ponto da internet, né? É a internet que eu uso e sossegam naquele momento ali no termo internet e a gente não tem às vezes talvez a visibilidade que eu acho que a gente deveria ter. E aí eu comecei a perceber o seguinte, e é isso que eu trago para vocês aqui. Eu acredito que a gente tem uma situação bem parecida hoje com rede, parecida com a rede elétrica. Todo mundo hoje usa a rede elétrica, certo? Então, hoje a gente está partindo, não quero chegar aí os engenheiros elétricos, não fico com ciúme, né? Dizer que a gente também, né? Eles têm uma capilaridade hoje maior do que a nossa, tudo bem, né? E não quero dizer uma importância sobre o outro, né? Mas dizer que a gente tem que aprender, né? Alguma coisa com o pessoal de energia, né? E com a comunicação com o usuário, com quem está utilizando essa tecnologia da gente que está hoje em todos os lares, certo? E aí o que acontece? Daí que surgiu um projetinho que eu estou iniciando, e eu quero a ajuda de vocês, inclusive, que é o chamado Redes do Zero. Qual é a minha inquietação? Eu quero que as pessoas consigam entender o mínimo de redes e não simplesmente se a rede está funcionando ou não, e dizer a internet está funcionando, a internet não está funcionando. Então, como é que eu consigo levar algum conteúdo de redes e de que a pessoa consiga entender o problema, procurar soluções, escolher a melhor solução de rede para eles, sem ter que ser um técnico como nós, né? Então, sem ter que ter uma formação técnica, uma formação superior em redes, né, como nós. Então, essa é um princípiozinho desse canal, inclusive, que eu estou lançando a semente aqui, que é Redes do Zero. E aí, o que é que acontece? Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Não só, e aí até eu mudei um pouco o tema ali, né, no título do bate-papo, não só com o usuário, mas inclusive até com os colegas, certo? Porque não dá para eu ficar falando, por exemplo, latência e perda de pacotes com o usuário final. Esse termo para eles não é um termo comum. Vocês concordam comigo? Se eu chegar para vocês aqui, todo mundo que está de rede sabe que é latência e perda de pacotes. Comecei leve, tá certo? Comecei leve. Agora vai chegar e a gente precisa que as pessoas comecem a entender alguns efeitos da rede. Mas eu quero que são usuários da gente, tipo, eu sou da TI do IFBA
E aí eu tenho lá a diretora, o pessoal do administrativo que está utilizando algum determinado aplicativo e, às vezes, tem um impacto, vamos dizer, direto de uma latência de uma perda de pacotes. Para a gente é tranquilo, certo? Mas para essa pessoa que não tem contato nenhum, a gente vai continuar falando essa palavra, perda de pacotes e latência, para ele não tem nenhum significado. Então, eu tenho que arrumar algum tipo de linguagem em que eu possa ficar mais próximo desse usuário. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que a gente não faz essa exclusão somente com o usuário, não. A gente faz essa exclusão, às vezes, com colegas que têm um pouco, vamos dizer, não tem aquele nível de conhecimento de um determinado assunto que a gente está tratando, certo? Isso é natural para a gente. É muito natural, Luciano, né? Então a gente chegar, pegar e dizer assim: olha, a rede, a gente está com muita perda de pacotes aqui, ó, a gente está percebendo que aí liga alguém lá para o POP para reclamar alguma coisa, e às vezes não é pessoa técnica e tal. Olha, é porque está tendo muita perda de pacotes no seu enlace. Para essa pessoa, desculpa aqui, que diacho é perda de pacotes? O que é latência alta, né? E aí, por exemplo, para um cara que está jogando, o cara teve que aprender, né? Os jogadores já sabem o que é latência e perda de pacotes, certo? Então, você vai falar com qualquer jogador aí que joga LOL, qualquer coisa, o cara sabe porque é importante para ele. Se ele estiver tendo muita perda de pacotes, né? Ou se ele estiver tendo uma latência alta, o jogo dele não funciona. Mas ele teve que aprender o nosso linguajar, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Estão entendendo a linha de raciocínio? E se discordarem, pode já falar aí também. Isso também que eu estou falando com vocês aqui, eu também percebi o seguinte: eu dou aula hoje também no integrado do IFBA, né? Então, eu pego alunos para falar sobre redes e, às vezes, o aluno não tem ainda, como a gente... tinha um professor de matemática que ele dizia que matemática serve para abrir a cabeça do aluno, né? Então, o professor Newton Cruz, né? E aí ele chegava e falava, olha, eu perguntava por que a gente de computação tinha tanta matemática. É para a gente ter raciocínio lógico, a gente conseguir abstrair as coisas, certo? Beleza, e vão me ajudar, viu, Tiago? Eu preciso de ajuda para construir isso, certo? Então, Newton falava que era para abrir a cabeça da gente, mas você pega um jovem, você pega uma pessoa de outra área, ele não tem ainda essa maturidade de fazer uma abstração para conseguir perceber o que é um pacote passando na rede, certo? E nesse momento eu percebi que a gente precisava usar o quê? Abstrações e exemplos para chegar nos meus alunos de integrado, e agora eu acho que para a gente se comunicar com o usuário, um caminho bom é usar alguma forma de analogia ou abstrair o problema, certo? Através de algum exemplo. Deixa eu ver aqui se é esse slide que eu já... Próximo slide. Então, aí o que acontece? Pego isso aqui, jogo na cara de um usuário, né? O cara não entende. Para a gente, isso aqui, poxa, é o nosso dia a dia. Então, olha, aqui foi até de um slide que estou montando lá para a Enap, ó, pingzinho aqui e tal, não teve perda de pacote, 40, entre 44 e 46 milissegundos, né? Então tá dando a média de 44. Poxa, tá ótimo aqui, dá para usar vídeo, dá para jogar de boa, né? Então tá ótimo para mim aqui, eu já entendo esses parâmetros aqui bem tranquilamente. Agora vem a pergunta: como eu explicaria, como é que eu posso explicar para uma pessoa um conceito de ping e latência? Alguém tem alguma ideia aí? Eu queria que alguém abrisse aí até, se quisesse, o microfone e me dissesse o seguinte, olha, se tiver a ideia aí, como você explicaria, eu estou tendo perda de pacotes ou estou com uma latência muito alta, como é que vocês fazem para explicar isso ao usuário no dia a dia? Tiago já vem fazendo analogia. Olha, Tiago já está junto comigo. Uso de vias e carros, exatamente isso. Exatamente. Tubos. Explicar gargalo em rede, não existe forma melhor até hoje que eu encontrei para explicar gargalo em rede com relação sem ser a questão do pronto, mangueira pisada, tubo. Você chega, pega, diz o seguinte: olha, o cara você está chegando aqui com um tubo, você tem a saída de um tubo de 20 e você está querendo chegar com um tubo de 100. O que vai acontecer? Um gargalo. Então você consegue explicar, inclusive para alguém de um determinado provedor,
né, que está chegando, sendo conectado aí. Então você consegue dizer, olha, o cara tem lá um tubo de 100 e ele está vendendo, tendo banda que necessitaria, né, de um tubo de 1.000. Como é que vai passar? Então vai passar um pouquinho de cada um ali, até porque a gente tem alguns algoritmos de justiça, né, para tentar fazer uma mínima justiça ali, mas todo mundo vai cair a qualidade porque existe um gargalo na rede, certo? Então, aí já vejo que também Thiago usa, não sei se outras pessoas usam também aí. Então, a forma do gargalo. Agora, perda de pacotes não dá para usar com tubo ainda por enquanto, não. Perda de pacote a gente não consegue fazer analogia com o tubo nem com a via. Só se o carro bater, né, Thiago? Não sei. Então é para brincar mesmo, dar risada aqui. Vamos. Então, talvez a batida do carro aí daria uma perda de pacotes, né? Mas o tráfego, né, lento, tudo bem, dá para dar uma analogia aí de latência, né? Vão me ajudando. Transalvador faz perda de pacotes, né? Então, massa, galera. E aí, o que é que acontece? Eu não quero dar exemplos. Os Correios vão pronto, vamos puxar isso aí, Luan. Legal. E aí, o que acontece? Eu não quero dar um exemplo pronto para vocês, mas eu vou dar, por exemplo, eu queria chegar ao usuário e explicar a ele alguma coisa de ping, né? De perda de pacotes e tudo mais. E aí, o que é que eu cheguei, puxei? Eu disse, opa, deixa eu ver se ele aparece aqui. Mas, na verdade, o que é que eu puxei? O ping-pong, certo? Então, lá no Rede do Zero, eu explico a questão de perda de pacotes e latência utilizando o ping-pong. Eu digo que um cara de um lado, então, como é o ping-pong? A ideia é que quem está de um lado vai jogar a bolinha para o outro e o outro vai devolver a bolinha, né? Então, essa é a analogia do ping-pong. Mas pode acontecer de eu jogar a bolinha para o outro lado e a bolinha não retornar, certo? Ou então eu jogar para o outro lado e ela demorar muito para voltar. Então, na hora que eu dei essa analogia do ping-pong, eu puxei depois, eu fiz o seguinte, olha, a raquetezinha preta é o cliente, a raquetezinha vermelha é o servidor, porque a maioria Aí eu não vou entrar agora, ó. Lembre da questão também de a gente abstrair. Eu não vou entrar de início para o cara explicando que existe o peer-to-peer, certo? Por enquanto, vamos começar no básico, cliente e servidor. Então, o cliente manda a bolinha, né, para o servidor e o servidor devolve. Esquece também a infraestrutura no meio. Vamos abstrair, porque eu estou querendo explicar somente a perda de pacotes e a latência. Então, mandei uma raquetezinha é o cliente e a outra é o servidor. Qual é o objetivo? Jogar a bolinha para um outro lado e o servidor o quê? Devolver para a gente. Se ele não devolver, a bolinha não devolvida é uma perda de pacote. A bolinha devolvida é o pacote que chegou tranquilo do nosso lado. E a bolinha que demorou muito para ir no lado e voltar é uma bolinha, é uma latência alta. E aí já deu para puxar, inclusive, o RTT, que é o tempo de ida e volta, que é o ping, que é a bolinha ir do outro lado e voltar para mim, certo? Então eu consigo explicar algo que é mais complexo para um usuário, para a gente não, né? Para a gente esquece isso, né? Mas para um usuário é um conceito muito mais complicado, a gente explica de uma forma tranquila para ele. E o que é que eu quero com isso aqui? A gente começar a fazer esse tipo de linguagem. Eu quero que as pessoas se aproximem um pouco mais, né, dos conceitos de rede. Dos conceitos de rede. Porque aí não vai ficar só a minha internet está lenta, a minha internet está rápida, certo? Vamos pensar, vamos dar um pouco mais de conhecimento para esse usuário, para ele entender como uma pessoa de energia lá sabe que, por exemplo, e aí é até forçado, e aí eu vou puxar mais um slide aqui para a gente ver, que o cara não pode botar um aparelho de 20 amperes numa tomada de 10. Então, lá o que é que acontece? Como é que o pessoal de energia criou para que a pessoa não pegue um equipamento de 20 amperes e coloque numa tomada de 10 amperes? Ele não vai dar para explicar ao cara o que é essa amperagem, concorda? Como é que é feito?
Um padrão. E o que é que tem nesse padrão? O tamanho da tomada de 20 não encaixa na tomada de 10. Concorda comigo? Beleza? Então, a gente tem que começar a chegar a desenvolver a tecnologia, mas na hora que a tecnologia ela começar a gente sair da nossa mão e ir para o usuário, a gente tem que entregar ela de outra forma. Não estou dizendo que aos meus alunos de graduação, aos meus alunos de mestrados e futuro de doutorado, eu não vou cobrar a terminologia e a forma correta de se falar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente se comunicar com a ponta, a gente saber como entregar uma resposta para o usuário. E a gente depende desse usuário até para reconhecer o nosso trabalho. Né? Não adianta de nada, eu estou trabalhando lá com modelos de alocação de banda, vou começar a melhorar prioridades, tudo, faço todo um padrão, mas isso o cara nem sabe que isso aconteceu, né? Porque simplesmente ele está tão longe da gente. Então, como trazer essa pessoa para o nosso lado? Aí eu trago agora, por exemplo, um exemplo já um pouquinho mais alto nível, né? Mas ainda baixo em rede, mas um pouquinho mais alto nível. Então, como eu explico DWDM sem falar diretamente em comprimento de onda? E DWDM, se eu for falar numa aula, eu tenho que falar em comprimento de onda. Ok? Mas como é que eu explicaria a uma pessoa que está comprando um produto ou que você está entregando um link DWDM sem falar diretamente em comprimento de onda? Tiago já tá fera, vai vir uma resposta boa aqui, ó. Já tô de olho no chat. Ó, Henry me ajudando aí. Pensando. Tem uma analogia que a gente engraçada que a gente usa. Beleza, exatamente, Tiago. Cores. A gente usa isso em artigo. Na hora que a gente quer aprovar um artigo lá e que a gente quer explicar rapidamente, numa imagem, sem botar muito dado, a gente chega e joga lá que cada comprimento é uma cor. E por que quando a gente vai explicar para um colega e tudo mais, a gente quer falar em largura, comprimento de onda? Então, se você usa a analogia em fibra ótica de comprimento de onda, você utilizar cores, você consegue o mesmo efeito para uma determinada explicação. Ah, não, o cara quer pesquisar, o cara está querendo criar uma tecnologia nova. Não, o cara tem que entender que aquilo que a gente está chamando de cor, né, que é a cor vermelha, azul, aquilo são sinais em frequência diferentes. Você não vai pegar, e eu digo todos meus alunos, não vai pegar a fibra ótica, porque daqui a pouco não sei qual é a potência desse sinal, e vai colocar no olho para querer achar a corzinha vermelha, a corzinha azul ali. Não existe essa corzinha passando na fibra, mas é uma boa analogia que a gente tem para a gente explicar o DWDM, comprimento de onda. E aí eu já começo a dizer o seguinte: tem provedores que não entendem essa parte de comprimento de onda. Para você explicar DWDM já é um pouco mais difícil. Né? E aí você diz, não, tudo bem, o cara vai comprar um ponto a ponto. E aí eu vou puxar outro assunto que não é totalmente minha especialidade, mas eu sei um pouco, que é a questão do princípio da continuidade do comprimento de onda. Então, o que acontece? Eu não posso chegar a pegar, por exemplo, eu tenho uma fibra e quero, ao longo do caminho, injetando cores diferentes, certo? O que acontece nessa teoria? Se eu injetei um comprimento, aí eu vou dizer um azul, né? Cá no início da fibra, e aí no meio, eu não posso chegar a pegar, extrair aquele. Quer dizer, agora a tecnologia pode estar até mais avançada, né? Mas na época eu não podia extrair uma determinada cor, né? E aí eu precisava, por exemplo, utilizar outra cor, né? Então eu tinha que fazer uma jogada entre as cores, porque existia um princípio chamado o princípio da continuidade do comprimento de onda em fibra ótica. Né? Então, para eu reaproveitar uma mesma fibra. Né? Como eu explico isso para uma pessoa que não tem tanto conhecimento científico sobre isso? Através de cores. Então, olha, você já está usando aqui a cor azul nesse determinado segmento aqui, você não vai poder utilizar essa mesma cor, né? Porque senão vai dar esse problema aqui, então a gente não vai conseguir um roteamento, né, com base diretamente nas cores, então não dá para ser feito, né? Então você vai explicando em cima de cores, ok? E aí,
Pronto, já vai aí, já quase aí já na resposta de Tiago. Aí vem uma coisa que todo mundo usa e o próprio usuário usa hoje uma tecnologia, que é a nossa PON, né? Que são as redes óticas passivas, né? A nossa FTTH aí, a gente tem o GPON, EPON e tudo mais. E aí sim, aí vem outro desafio para vocês. Como eu explico FTTH agora, não mais para o colega mesmo, não. Aí agora é para o usuário mesmo, né? Como é que eu explico essa tecnologia? Que diacho é isso que sai? Uma fibra ótica do provedor e começa a se multiplicar e se dividir aquela fibra ótica, né? E aí eu não usando splitter, se for a gente, né? A gente é bem simples, né? Então eu tenho uma OLT que produz lá um sinal óptico, né? Que chega no split, que é um prisma, né? E aí ele chega, espalha, né? E aí esse split pode ser balanceado, desbalanceado, tal, e a gente consegue explicar. Mas como é que eu consigo explicar a esse usuário que não está saindo, e eu já vi o usuário me perguntando se sai uma fibra, né? E questionando se sai uma fibra direto do provedor para casa dele. É como se ele tivesse um link dedicado de fibra ótica, né? Então, como é que eu explico isso para o usuário? É pergunta. Se quiser abrir, né? Olha o Thiago Vieira aí, né? Vocês querem todas as respostas prontas, né? Estão querendo todas as minhas. Estão querendo todas as minhas analogias já prontas para vocês, né, rapaz? Aí depois eu vou ficar sem público lá no Rede do Zero. Essa aqui é para a gente criar junto. Mas, na verdade, pessoal, o que é que eu enxergo? Eu enxergo que o quê? Você vai usar, tendo a ideia realmente, como o Thiago falou aqui, do arco-íris, pegar um prisma, né, e dizer: olha, pessoal, usuário, não vem uma fibra direto para sua casa. Sai uma única fibra do provedor e essa fibra ela vai sendo dividida, né, ao longo do caminho. Então, aí eu normalmente eu não consigo fazer somente, né? Não consigo fazer somente através do exemplo do falar, às vezes. Aí eu pego o exemplo, né? A capa do Pink Floyd, né? Então eu pego o exemplo do que, olha, pego qualquer prismazinho lá no Google, né? E aí eu pego, olha e digo, olha, você está vendo aqui que eu mando um sinal de luz, e esse sinal de luz eu posso usar um prisma para ele ser dividido. Então, pense aí o seguinte, que eu estou mandando esse sinal, e esse sinal vai chegar nesse prisma e eu tenho duas saídas. Então, vai metade para um caminho e metade para o outro. E aí eu não entro na complicação, né? Não, pode usar em aula, não, tem que usar, né? A ideia é a gente realmente disseminar, hein? Então, um lado eu vou mandar metade desse sinal e o outro eu vou mandar outro. Não vou entrar em split copyleft, né? Aqui a gente sou do programa Software Livre Bahia, do PSL, lá do início, né? Não tem isso, não. Então, eu digo que não entro em desbalanceamento ainda de splitter. Então, eu digo, olha, eu vou mandar aqui, ó, vai chegar num determinado ponto, eu vou mandar metade da luz para um lado, metade do outro. Como se fosse esse prisma aqui que o Thiago falou, certo? E aí, quando eu chegar lá na frente de novo, eu vou ter outra divisão dessa. E aí, agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tenho um split, aí eu pego o split. Eu tenho, sabe esse que eu dividi em dois aí que eu falei para você? Eu tenho agora também outros tipos de split. Eu tenho um para 4, um para 8, um para 16. E agora, na hora que vem o sinal do computador da pessoa de volta, eu tenho o quê? A junção. É como se as vias fossem, os sinais fizessem o prisma, fosse um prisma ao contrário, e juntasse isso e fosse juntando todas essas informações, e quando chega lá no provedor, chega tudo junto. E aí, claro que o equipamento do provedor vai ter que interpretar isso. Mas eu consigo explicar isso de uma forma um pouco mais tranquila para o usuário. E ele precisa começar a saber disso, porque senão nunca ele vai saber que você que é provedor, que entrega uma fibra usando uma tecnologia bacana como a FTTH, é melhor do que o cabo de rede que o cara aqui aqui no interior entrega na casa dele. Certo? E aí você pode puxar outras coisas, olha. E aí, quantas analogias eu já peguei? Eu disse, olha, em sala de aula, pega um laser e você chega, bota um ímã do lado. Se você botar um laser e o ímã, puxa
o raio de luz para o lado? Não puxa. Então, aí já estou falando de questão de aula. O usuário, você não precisa chegar nisso, né? Mas, ou dependendo, se for um usuário, um provedor, aí, um dono de provedor que quer um pouquinho mais de conhecimento, pode ser que ele se interesse, né? Mas aí você diz, olha, não puxou, então ele não sofre interferência magnética. Tá vendo? Ah, pega o raio de luz e coloca do lado, passando no fio de alta tensão. Teve influência? Não teve, então ele não sofre interferência elétrica. Então, olha, isso aqui que a gente tem, ele tem imunidade. Eu estou entregando uma coisa na sua casa que tem imunidade eletromagnética. E sabe o que é isso? E aí você vai também, às vezes a gente tem que fazer um showzinho, né? Se cair um raio, né, nessa fibra ótica, vendo? Aí tem a questão do tensor, né? O cabo, quando tem o cabo para sustentação, que é um problema aí para o cabo autossustentável que tem o aço dentro, né? Mas quando não é, né? Como é um FO desse daqui, né? 2 FO, né? Então normalmente não tem esse cabo de aço. Então se cair um raio ali, simplesmente não vai acontecer nada. Agora se cair um raio num cabo de rede desse, né, que está na rua, e ele está plugado no seu computador, no seu equipamento, vai queimar seu equipamento. Então, vocês estão vendendo uma tecnologia foi extremamente difícil para a gente, da academia, fazer um FTTH, entregar tão simples para vocês, e vocês vendem hoje como se fosse um cabo de rede simples. Ok? Vamos para frente. Aí, o que acontece? Eu acho que nós estamos começando a entender que a gente precisa entregar terminologias diferentes e ter uma conversa diferente com o usuário. Por quê? Como é que a gente chamava as tecnologias do Wi-Fi de wireless? Era 802.11b, 11a, 11g, 11n, 11ac, 11ax. Não era assim que a gente estava falando, não, pessoal? Então, isso vai... Tinha hora que até eu me confundia nessa sopa de letra logo no início, quando eu dava aula. E o usuário, como é que ele vai entender o que é a diferença do 11N para o AC? Não é isso, não? O que é que agora o pessoal está começando a fazer? Eu acho que é uma coisa interessante que eu depois fiquei em dúvida inicialmente como é que ia ocorrer, né? Mas que dá uma certa... um direcionamento para o usuário. Não estou dizendo que a gente não possa usar essa terminologia da RFC, né? No RFC aqui, no caso do I3E, do padrão do I3E, para a gente. Não estou dizendo que a gente não use isso, né? Aqui é a família 11, que é do Wi-Fi, né? E as evoluções levam letras, né? Mas para o usuário, não adianta essa sopa de letrinha. A gente começou agora, você já começa a encontrar produtos sendo vendidos não mais como 802.11n, mas chamados de Wi-Fi 4. Já viram isso? Não quero fugir aqui do navegador, mas para abrir, para mostrar para vocês, mas faz uma pesquisa aí rapidinho, vocês já veem que os equipamentos estão sendo vendidos como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 é o AX, né? Já viram isso, pessoal? Eu não quero ficar só falando aqui, eu quero essa interação. Então, se vocês pesquisarem aí, deixa eu ver se eu consigo projetar outra tela. Wi-Fi 6. Se você vier aqui, Wi-Fi 6, ele já te dá um conjunto. Deixa eu ver aqui, mudar aqui a minha projeção. Um conjunto de... Compartilhar. Tenho que mudar aqui. Janela. Peraí, deixa eu puxar essa aba aqui para fora, senão vai atrapalhar tudo. Pronto. Então, aí agora vocês já estão vendo novamente. E olha aqui, ó. Procurei por Wi-Fi 6. Ó. Então, ele não está me dizendo mais, ó, qual é o padrão do Wi-Fi 6. Aqui eu sei que é o AC, ó. Então, aqui ele está chamando, ó, Wi-Fi 6 de AC, né? Mas ele começa a trazer aqui, ó, foi projetado, tal, né? O Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, né? Então, a gente... Vários tutoriais do Wi-Fi 6, desculpa, é o AX, né? Então, os tutoriais de internet já não estão falando mais sobre o padrão exatamente com as letras, né? Mas ele começou agora, o Wi-Fi Aliança anunciou, ó, método de identificação
sobre geração de tecnologia sem fio. Então, já veio da Wi-Fi Aliança. Ok? Então, agora em diante, a gente vai começar, então, talvez tenha a tecnologia Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 8, né? Então, as evoluções, ou dois Wi-Fi 6, mas que o cara entenda ali que está num nível equivalente, né, de tecnologia, né? Então, eu acho que foi até um primeiro caminho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não é? Tipo versão do Windows. Tenho algumas dúvidas, né, Henry, sobre quando eu tiver duas tecnologias, por exemplo, aquele negócio ali do G, né, e do... Deixa eu só pegar aqui a tela de projeção. Vou colocar aqui. Esse negócio daqui do G e do A, o A e o G, eles estarem com 2 e 3 aqui, isso aqui, por exemplo, me gerou uma certa dúvida no início, né? Eu que venho da aula de redes, porque o que acontece? Os dois têm uma velocidade teórica e uma velocidade típica, mais ou menos parecida, certo? Então, por que o de cá é 2 e o de cá é 3, né? Depois eu vou até olhar se data de lançamento, né? Eu sei que, na verdade, se você olhar o A, né, ele tem, né, para curta distância, ele tem até algumas características melhores do que o G. E quem terminou levando o G para frente, né, como o GSM e o CDMA, que o GSM o CDMA era uma tecnologia melhor, mas o GSM tinha a questãozinha do chip, né? E levou o chip, né? Então, o que é que terminou fazendo naquela época o GSM ganhar? O chip. CDMA era muito melhor a tecnologia para quem estudou ali um pouco da forma de modulação, da forma que era utilizado os sinais, né? Então, inclusive na evolução, né? Também não sou tão especialista no Wi-Fi, sou muito curioso de várias coisas, né? Mas nas redes celulares, mas na minha percepção, a evolução das redes, né, celulares, elas tiveram que pegar o GSM e evoluir no sentido de trazer os benefícios do CDMA, né? Então, mas isso aqui me deixou curioso, né? Porque o Wi-Fi 2 e o Wi-Fi 3, e se depois eu tiver duas vertentes ali mais ou menos de tecnologias na mesma linha, né? Como é que isso vai ser colocado, né? Já que é um número sequencial, né? Vai ter o Wi-Fi 3.1 e o Wi-Fi 3.2, né? Então, quer dizer, 7.1 e 7.2, por exemplo, né? Então me gera uma certa dúvida, mas para o usuário, né? Vira a versão do kernel do Linux, maravilha. Mas para o usuário é muito melhor. Outra coisa que é muito melhor para o usuário é ele enxergar uma tabelinha dessa, certo? E foi o que eu joguei lá, né? Então peguei do Wi-Fi 1 a 5, coloquei os nomezinhos, até eu errei nessa daqui, porque era para eu ter, já que eu quero chegar ao usuário, não a pessoa de tecnologia, eu deveria ter colocado Wi-Fi 1, 2, 3 maior em destaque e o 8021AC, né, e a terminologia do I3E deveria botar entre parênteses. Então, a gente até tem esse olhar, né? Então, estou querendo me comunicar com o usuário. Então, para o usuário vai ser o Wi-Fi 1 até o Wi-Fi 5 aqui nesse slide, certo? E aí trouxe. Aí vai chegar alguém e vai dizer, puritano, vai dizer, Rafael, às vezes a banda não chega dessa forma, tal, depende se é o equipamento A, B, C. Eu queria dar uma noção para o cara. Então a gente tem que também tirar esse puritanismo, porque eu sei que um equipamento Cisco vai ter uma performance diferente de um equipamento, por exemplo, um TP-Link, um Intelbras, né? E a gente tem outros exemplos aí, não só pego da Cisco, porque inclusive eu puxei esse estudo aqui da Cisco, mas a gente tem outros exemplos que isso ocorre também, ok? E aí você traz, olha, um exemplozinho ilustrado para o usuário. E aí aqui, né, eu começo a trazer alguns exemplos, como já está terminando, né? E aí eu não vou fazer todos, vou deixar 5 minutos aqui para vocês falarem alguma coisinha. Então, alguns exemplos de coisas que eu usei lá no trabalho, né? Ou no Redes do Zero. Então, primeiro, chegou uma pessoa de provedor e chegou me dizendo o seguinte: Rafael, como é que eu explico para uma pessoa que se ele botar um espelho na frente do roteador, vai gerar problema, o sinal não vai passar pelo ali? Então, a pessoa me falou isso, né? Opa, beleza, eu vou criar uma coisa, né? Então, a ideia sempre desse você sabia para gerar curiosidade, né?
que qualquer tipo de obstáculo, metálico ou não, incluindo o corpo, até o corpo humano, diminui a força do sinal do Wi-Fi, que são ondas eletromagnéticas, né? E aí eu digo, veja os vilões. Espelho. Por quê? A gente sabe que o espelho ele reflete boa parte, né, do comprimento de onda, né? É tanto que quem faz enlace de longa distância, a gente tem um problema que é o espelhamento da água, né? Então, você faz um enlace de longa distância, se você tem que calcular direitinho ali, porque você tem um problema que é o sinal bater na água e voltar e gerar uma interferência, né? Então, a gente tem isso, né? Aquário, micro-ondas, telas de LCD, né? Cabos desprotegidos, né? Paredes, né? E aí, parede, eu trago um exemplozinho, né? Que parede de madeira é diferente, né? Um bloqueio de vidro, de uma parede de tijolo, para que a pessoa. Eu não quero nem saber, falar bem a verdade para vocês, se esse 25, esse 30 aqui é exatamente esse número. Mas eu quero que a pessoa entenda que uma madeira diminui a intensidade de forma menor do que uma parede de tijolo, que deverá diminuir, né, menor do que uma parede de concreto. Certo? Então, para dar uma noção para a pessoa, né? E aí eu trago, uma tabelinha de novo para aquele que for mais curioso, né? Aí aqui é aquele velho problema que o cara acha que tem que ter 100 megas para utilizar o Meet, né? Então, se você pegar o Meet lá, isso aqui eu puxei do próprio Meet, se você usar em 720 em HD, né? Que é o 720 pixels, né? Pontos. Então você usa o quê? 2,6 megabits por segundo. Então o problema que a gente tem hoje para usar o Meet não é largura de banda. Concordam comigo? Não é largura de banda. Então, inclusive, ele vai se auto-adaptando até chegar aqui a usar o quê? Meio mega. Beleza? Então aí ninguém nunca mais falou no chat. Então, aqui um exemplo de Meet de empresas, né? Então, se eu tiver 10 chamadas simultâneas, eu vou usar 22 megabits, né? Lembrando aí que não é megabyte, né? E 16 megabits aqui de saída e de cá de entrada. Então, aqui, aí você fazer uma estimativa, né? Então, tabelinha, né? Que aquele cabinho azul todo mundo acha que é igual. Então, a gente mostra o que? A gente explica um pouquinho, né? Que é como se fosse uma rodovia, né? E aí a gente vem dizendo, cada um tem uma velocidade, suporta aí uma largura, uma taxa de transmissão diferente, né? Aí fibra ótica e assim sucessivamente, pessoal. Então tem bastante coisa que a gente consegue se aproximar do usuário usando analogias. Esse aqui eu acho muito bacana, porque outra confusão que o pessoal tem muito sobre o Wi-Fi é que diacho que a gente bota o 5G no nome do Wi-Fi. O cara fica achando que é o 5G da rede celular. Né? Eu sei que é 5 GHz ali do comprimento da onda, né? Mas todo mundo está achando que é a tecnologia, né, de rede celular, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, e explicar o cara, meu pai, aí eu penso o seguinte, né? Meu pai, que já tem uma certa idade, ele não entendia a diferença, porque ele deveria, em algum momento, estar conectado ao 2,4 ou 5 GHz, certo? Então, por exemplo, olha que tabelinha bacana. Olha aí se não é, me fala se não é verdade. Com isso aqui, só ele ver essa imagem quando eu mostrei para ele, acabei o problema dele. Só pai, quando o senhor, né, tiver perto, o senhor consegue utilizar o 5G melhor. Ele vai te dar uma velocidade maior, né? Agora ele não tem um alcance tão bom assim não. Quando o senhor for para longe, tá vendo? Ele vai ter mais interferência, ele consegue até chegar longe, mas essa interferência e a distância vai fazer que ele tenha uma velocidade menor. Só que, velho, para que a pessoa está tendo para usar uma chamada no WhatsApp, está conectada ao 5G? Às vezes dá para conectar o 2.4 e resolver, né? Certo, galera? Vamos para frente. Então, aí, aqui, velocidade, certo? Pronto. Galera, aí tem outras coisas vocês podem ver lá no canal, e aí eu quero trazer agora para vocês. E aí, é válida essa discussão que a gente está trazendo? O que é que vocês acham, né? E como é que a gente pode estar também disseminando isso, né, nas nossas redes, né? Ou isso, professor, isso é só loucura da sua cabeça, professor?
Isso aí o senhor trouxe, pensou e trouxe isso aí para a gente, né? Mas aí só é um problema que o senhor está enxergando até um bom retorno, né? Beleza. Se alguém quiser abrir o microfone, o Luciano quiser assumir aí, só deixei 5, era para deixar 10, né? E quero pessoas para me ajudar no projeto, viu? Vamos criar um projeto aí do Rede do Zero, não quero que seja só o professor Rafael, não. Aí, Tiago, já tenho aí o Tiago, pronto. Quem puder ajudar, eu acho que a gente aproxima as pessoas da gente. Depois olhem o conteúdo, né? E aí a gente vai aproximar isso aí. Já faz isso com a família. E, Tiago, a gente faz isso com a família. E aí, o que é que a gente pode fazer? Na hora que a gente fizer isso com a família, a gente cria um cardzinho antes de explicar para a família, coloca lá no Rede do Zero, ó, e manda o link, como eu fiz para meu pai. Eu crio o link e mando para ele. Ó, pai, leia isso aí, né? Faço o postzinho e aí já serve para ele, né? E serve para todo mundo. Excelente trabalho, professor. Às vezes o usuário fica até constrangido quando a gente vai falando com tanta naturalidade, né? E o usuário passa assim, aí nem pergunta por não ter o conhecimento. Às vezes a gente, você entendeu, aí ele, ou faltou falar sobre o que é latência aí. A gente tenta explicar E, de uma Luciano, forma. eu acho assim interessante o seguinte, por exemplo, um médico hoje agora já foi colocado a questão do atendimento remoto, né? Esqueci agora o nome, tem o nome certinho, né? Mas o que Telemedicina. acontece? Telemedicina, pronto, a telemedicina. O médico tem que saber o mínimo possível para ele ter, por exemplo, um link de redundância. A gente tem que dar isso para ele. Ele não precisa fazer, mas ele precisa saber o mínimo para pedir para a gente fazer. Para ele saber que ele tem uma necessidade de ter, como você perguntou, se cair a internet, professor. E aí a gente fala, não, eu disse, olha, eu tenho aqui, já estou deixando minha rede celular aqui disponível, qualquer coisa eu vou rotear. Então a gente ensinar até esse mínimo para ele, para que ele não pare de atender, né, e continue atendendo de uma forma menor, mas atender, né? Então, saber que o que? Um escritório de advocacia hoje com as audiências virtuais, né? Eles precisam, de alguma forma, né, ter um link de redundância. E para a gente é bom isso, porque o cara, em vez de contratar um link, vai contratar o quê? 2. Certo? Beleza, galera. Beleza, pessoal? Perguntas? Podem abrir o microfone também, tá? Sinta-se à Pode vontade. perguntar aí no microfone também. Tem alguma pergunta, alguma coisa que eu me passei aí durante o. Podem fazer. O assunto é bom quando isso. Eu tive que parar aqui porque eu estava me empolgando e já tinha mais coisa. Tiago, e eu acho que isso, Tiago, a gente começar a fazer até algumas coisas parecidas para o pop, né? Eu acho que a gente começa a ter uma visão, né? De não é o cara que tem que falar a nossa linguagem, né? A gente começar a se aproximar da linguagem deles, a gente vai ter mais reconhecimento até do nosso trabalho. Então, sem mais perguntas, é isso, pessoal. Eu disponibilizei aqui o link do Net Café para as próximas sessões, que você pode estar acompanhando. Professor, agradeço imensamente. Foi muito proveitosa a palestra do senhor, o bate-papo, não foi palestra. E Valeu aí. muito obrigado por enriquecer nosso Net Café. Pronto, e quando vocês precisarem, pode chamar, a gente pode fazer. Agora eu aceito falar algum tema técnico. Primeiro a gente já bateu e conheci o pessoal aqui, Henry, Jefferson, a turma aí, né? A gente se aproximou um pouco, né? Meu e-mail é reale, vou mandar aqui no chat, é reale@ifba.edu.br, né? E aí, qualquer coisa, pode mandar um e-mail aí, a gente vai trocando ideias, né? E aí, da agora em diante, já que agora já me aproximei do pessoal, se a gente quiser agora depois bater um papo de cibersegurança, alguma outra coisa, né? Eu estou à disposição também. Pronto, muito obrigado, professor. Lembrando novamente, o link está no chat, tá? E pode estar acompanhando os eventos. Muito obrigado a todos e todas que participaram do Net Café. Então, uma boa tarde. Até mais. Vou encerrar a gravação aqui.